Começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu podcast para te colocar dentro do mundo das franquias e principalmente para poder levar as boas práticas do franchising para esses franqueadores que às vezes estão perdidos nas trevas. É ou não é, Luiz e Riso? Tudo bem? Bom, opa, franqueadores estão perdidos e franqueadores que vão começar, né? Cara, os franqueados nem se fala, coitado, já são perdidos. Não, o franqueador, né? Que está começando. Quem está pensando em tornar o seu negócio franquia... Esse dá dó, porque ele vai consultar o mercado, ele vê a barbaridade que está no mercado e fala, acabou, né? Zera, esquece Ctrl-C, Ctrl-V e faz a coisa direito. Então, Riso, um conselho importante para todo franqueador que está assistindo Franquias Sem Segredo. Cara, você que vai ser um futuro franqueador, não vire um futuro franqueador antes de acompanhar a gente, se inscrever no canal, ouvir os nossos conteúdos, que com certeza você será uma franquia melhor, né, Luiz? Não tem rabo preso, né? O nosso objetivo é integridade e educação. Esses pilares para a gente é muito importante, porque eu acho que não adianta a gente defender marca X, Y, Z e deixar a coisa correr. Eu acho que a ideia é cutucar feridas onde que a gente tem visto coisas que são erradas e falar por que está errado e onde podia fazer o caminho correto, né? Fala, Marcos Riso. Você me fez lembrar da minha mãe, que falava com 4 filhos: você quer conhecer a vida selvagem? Tenha filhos. E eu diria hoje: você quer conhecer a vida selvagem? Entre para o franchising. Bom, programa passado falamos aqui sobre repasse e recompra de unidades franqueadas, seja pelo franqueador, seja por um terceiro e tudo mais. E aí tem uma matéria interessante aqui no nosso Estadão, um jornalista que nós já discutimos outras matérias aqui algumas vezes, que é o Felipe Siqueira, e que ele diz o seguinte, na matéria: vale a pena comprar uma franquia repassada por alguém? Confira os principais cuidados. De acordo com o especialista, repasse pode ser utilizado para fugir de taxas e multas referentes à rescisão contratual. Bom, o que o Felipe fala aqui? Ponto. Só aí já tem problema. Só isso. Ou seja, só essa imbecilidade já dá o programa inteiro. Porque, na realidade, é exatamente o inverso. Porque é raro você cruzar por aí com um contrato de franquia que não preveja taxa de repasse. Essa sopa de letrinhas vem com vários nomes: taxa de repasse de franquia, uma nova taxa inicial de franquia. De novo, é um contrato extenso e às vezes vem aquela coisa meio bagunçada. A gente vai falar isso talvez num próximo programa, que é a questão da COF, de avaliação de COF. Por exemplo, no meu caso, a gente tem uma lei. A lei fala lá: se todo franqueador que quiser fazer uma franquia tem que entregar uma COF, uma circular de oferta de franquia. E aí coloca um monte de incisos. Antes eram 15, agora são mais. O 15º na lei antiga era a minuta do contrato. O que a boa prática diria? Se você, eu quero te entregar um documento para você, Ricardo, avaliar corretamente, devagar, e tenha clareza. Eu construo a minha COF na ordem dos incisos do raio da lei de franquia. Perfeito. Né? Muito mais simples, porque você facilita o trabalho do outro. O outro põe a lei do lado e vai comparando. Olha, cumpriu isso aqui. Ele faz uma primeira avaliação, já de bate-pronto, de ver o que tem e o que não tem. Né? Então aí uma das coisas que teria que ter é exatamente isso. Como que funciona a repasse? E aí vem aquela sopa de letrinha: taxa de franquia, não tem taxa de franquia. Eu posso dizer para você que, na realidade, o que você mais vê é cobrança de taxas de repasse e multas referente à rescisão contratual. Porque você vai ter, como a gente falou no programa anterior, multa com relação a shopping, multa com relação ao ponto, multa com relação aos funcionários. O repasse, na realidade, ele vem com um encargo, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo. Então, esse papinho do especialista de fugir de taxa e multa, esquece. Isso é balela. Para mim é exatamente o inverso. Balela, Riso? Não é só balela, eu não sei. No meu tempo, eu jogava um jogo chamado Mico Preto, que era uma série de cartas que tinha uma dupla, e a única carta que era única era um mico, macaco, né? E o objetivo era alguém ficar com o mico, né? E, na verdade, repasse de franquia a gente precisa de um macaco para ficar com o mico, né? O macaco vai ter que cuidar do outro.
E essa é a recomendação do especialista. Onde você vai ver muito desse facilidades para repasses é quando a empresa que faz a gestão dessa expansão e repasses é a mesma que criou o documento. Porque aí esse broker, essa aceleradora, Ela quer facilitar o repasse. ela quer facilitar para facilitar o giro do ganho dela, entendeu? Bom, aí o Felipe diz o seguinte: quer comprar uma franquia repassada por um outro empreendedor? O repasse ocorre quando o franqueado decide, por qualquer que seja o motivo, desfazer-se de uma unidade franqueada. Então, beleza, o cara não tá bem das pernas, ou o cara vai voltar para a cidade dele no interior, como diz o Riso, que é o principal motivo do franqueado querer O primeiro fechar. motivo que você deu não é verdade, que ele não está bem. Não, eu vou voltar para minha terra. Exato, vou voltar para minha terra natal. Bom, muito bem. É muito importante saber que um contrato de franquia é fechado com base no perfil do franqueado. Então, essa reportagem mostra que a franquia é vendida para alguém a partir de uma análise de perfil. Para manter o negócio nas mãos de alguém que satisfaça esse perfil, as marcas costumam fazer uma nova análise do próximo interessado. Mas todo mundo já sabe que 90% das franquias já tem a análise de perfil, né? Que nem o Luiz fala e o Riso fala também, né? E eu quero dizer a minha, né? Que é o quanto que você tem no bolso. Esse é o perfil. É o que a gente brinca de vestibular, às vezes, né? O RG caiu ali próximo da entrada da faculdade, tá matriculado. Tem o perfil. É isso aí. Tá dentro. Agora, você vê, isso que você leu já tem erros horríveis aqui. Se ele foi empreendedor que tirou o projeto do papel, teve que arcar com custos básicos como investimento inicial, até aqui tudo bem. Gasto com instalação, ok, está dentro do investimento inicial, então é redundante. Projeto arquitetônico, está dentro do investimento inicial, é redundante. Royalties, taxa de fundo de propaganda, já está errado. Porque o royalties, taxa de propaganda, era um giro. É o giro e remuneram outras coisas. Não abertura. Nós vamos tratar depois um dia aqui do que cada coisa remunera. Remunera outra coisa. A taxa de royalties não vai remunerar investimento inicial, a taxa de propaganda não vai remunerar investimento inicial, e mais do que isso, se você vender, isso não vai entrar na conta, como nós falamos no episódio anterior, não vai entrar na conta de eventual valor ou avaliação para um repasse. Quanto que mas eu já paguei 7 meses de royalties. Pagou porque você remunerou outra coisa. Isso não entra na conta. Então, já é outro erro aqui. Fala, Riso. Luiz, lembra que no episódio anterior a gente já analisou uma matéria com esse mesmo especialista falando de taxas. Sim. Então, a bobagem está muito coerente. Você está mantendo a coerência. Vou fazer um parênteses aqui nesse pedaço que a gente está falando sobre repasse. Isso precisa estar na COF? É obrigação estar na COF? Tipo assim, a franquia já teve tantas unidades de repasse, já foi repassado? Porque às vezes ela não fechou a unidade, ela só vendeu. Então, vamos lá. Eu responderia sim e não. Tá. Não, porque não tem uma regra na circular de oferta que diz que se você repassar a unidade, você tem que dizer isso na COF. Mas eu tenho que dizer que sim, porque você não é obrigado a escrever lá na COF os últimos franqueados, os últimos, agora, 24 meses. Então, esse cara do repasse é ex-franqueado. Esse ex-franqueado tem que entrar. Então, não é por... Você tem que inscrever... E tem que estar o endereço da unidade que ele operava e o endereço dele. Então, assim, não é... tem que ter, mas não por uma justificativa, e sim por outra. Então, pela lei de franquia, os que se desligaram dos últimos 24 meses tem que estar inscrito com os dados de contato, que é aquela história que o Riso sempre fala, para você poder ligar para todos os ex e perguntar como foi o seu relacionamento. Para você poder ligar para esse cara que se desligou e falar, por que você repassou a sua unidade? Né? E aí vai ter que porque não está específico na COF que foi repassada a unidade, né? Tá só ex-franqueado. Ex-franqueado. Só que aí o cara da cidade lá de Limeira, ele fala, mas não fechou aquela unidade, como que é ex-franqueado? Então, às vezes fica aí um subjetivo também, né? Eu quero fazer uma consideração. Mano. No episódio anterior, sabe aquela cafeteria que toda vez que você vai lá, Luiz, tem um novo franqueado? Sim. Se a gente pudesse pegar a circular de oferta desta franquia, desta cafeteria, talvez a gente tenha lá 10 citações, sempre no mesmo endereço, com um novo nome. Mas aí, essa foi a resposta que eu dei do que eu, Luiz, faria. Né? Agora eu vou te dizer da prática. Eu nunca vi ex-franqueado que repassou
inscrito na COF. É aí que eu queria chegar. Porque aí eles usam a lógica de que não está fechada a unidade. De que não fechou a unidade. E aí não coloca na COF. Então eu pego uma COF lá de uma franquia que tem 50 unidades e falo, nossa, esse cara não fechou nenhuma, ou fechou uma só. Só que na realidade, ele repassou já 30. E na realidade as unidades já foram várias vezes repassadas. Aqui, absolutamente irregular. Porque o que você tem que citar na COF é o ex-franqueado. E não unidades que fecharam ou continuaram abertas. Perfeito. Então, mas aí que tá. PF isso daí, né? A gente tá falando de PF, né? Mas na prática você vê, e eu já vi muita gente... não, mas eu não vou colocar porque a unidade não fechou. Foi só repasse. E, de fato, o cara que saiu não tá lá na COF. Irregularmente. Então, o franqueador que está assistindo sabe que pode tomar um processinho por isso. Aí vamos entrar naquela história da jurisprudência que evoluiu, que isso é um erro, que não é tão substancial. E assim, tem a lei nova já nasceu com uma cláusula meio natimorta, porque veio da lei anterior que se tem irregularidades na COF, você pode anular o contrato de franquia. A regra continua vigente nessa nova lei de 2019, só que a jurisprudência já meio que relativizou isso. Isso valeria se você descobriu isso por um julgado. Já estou fazendo uma pesquisa recente sobre isso. Se você descobriu isso em 2 meses, 4 meses, você poderia alegar isso numa ação para anular. Agora, você ficou com essa unidade 1 ano. Mas às vezes você está 1 ano com essa unidade pagando pau, não está conseguindo ir para frente, em 2, 4 meses você não consegue ter noção do resultado de uma unidade franqueada. Mas isso, não juntar os balanços e demonstrações financeiras também, não juntar a lista de franqueados, todas essas questões acabam... eu tenho visto a jurisprudência minimizar o problema e falar, não, eu precisaria ter isso mais outros problemas para que esse contrato seja anulado. Mas aí eu quero passar uma boa prática do franchising para interessados em franquia que estão analisando a COF. Se você sabe e o franqueador suprimiu essa informação, desconfie do seu franqueador. Se você sabe e o franqueador colocou a informação do franqueado que repassou, significa que ele quer que você converse com ele. Faça isso. Converse com esse ex-franqueado. Esse é o objetivo da lei. Bom, aí fala aqui, né, sobre o previsto na lei de 2019, que tem que ter na COF perfil do franqueado e tal. Mas aí ele entra aqui na questão de regras sobre repasse de franquias. Que interessante, Riso. É essencial verificar no contrato da unidade franqueada como se dá o processo de repasse de uma franquia. Até então, ok. Não é no contrato, é na COF. O contrato só vai refletir a regra que você previu. Então, já tem um erro aqui. Não é no contrato. É na COF. É na COF. Perfeito. O próprio franqueado pode sugerir alguém à franqueadora para que o perfil seja avaliado, se tiver na COF. Ricardo, só me permita. Luiz, aí está embutido uma malandragem, né? Porque o corretor da franquia, que é o especialista aqui, ele parte do princípio que não poderá e nem deverá ser apresentada uma nova COF para esse candidato para a qual ele pretende vender ou repassar. Sim. O cara fala, ele está supondo de que você vai trocar as partes de um contrato em andamento e não que eu vou tratar isso como um processo novo. E aí, pausa, um quadro só. Eu, por regra, sempre faço, por exemplo, o Ricardo, você tem uma unidade aqui em Piracicaba, perto da Exalc. Agora você quer abrir uma outra unidade do outro lado da cidade. Por regra, qualquer rede que eu atendo, eu falo para o franqueador, entregue uma COF nova para este processo. É uma outra unidade. Mas ele já recebeu uma COF lá. Não. Você vai entregar uma COF para esse
lugar novo. Eu quero a pastinha do Ricardo da unidade 2 igualzinha a pasta da unidade 1. Para cada unidade, não importa se é o mesmo dono, se Não é... interessa, Cara, não não interessa. interessa. Para cada unidade, Vai ter o processo é o mesmo. Eu sempre brinco, agora não é mais pasta suspensa, aqueles arquivos de pasta suspensa. Mas antigamente eu sempre falava para os meus clientes, na hora que você abrir o arquivo, você tem as suas pastas suspensas, cada pasta de cada unidade tem que ter documento 1, recibo de entrega de COF. O primeiro documento que tem que estar lá, para eu provar que recebi. E aí, depois você abre toda a documentação, ficha do candidato, papapá, você vai montando a pasta. Mas esse tem que ser o primeiro documento que vai estar lá. Mas eu tenho que entregar para cada unidade. Então, o Ricardo está na 10ª unidade. Mas já sei, COF de cor. Não interessa, você vai entregar. Eu vou esperar 10 dias, você vai ver, você vai analisar. Por quê? Porque eu posso, nesses 10 anos aqui, ter alterado alguma coisa. Então, para cada unidade, você vai receber uma cópia nova. E isso também tem que valer para o franqueado. Aí o parágrafo seguinte que o cara falou aí, de que o franqueado, ele vai entrar no processo... Como é que é aqui? Ele falou? Ele vai entrar no... O próprio franqueado pode sugerir alguém, a franqueadora. Pode, não tem problema nenhum. É um candidato, mas ele tem que entrar no funil lá do processo seletivo igualzinho. Ele não deixa isso claro aqui na matéria, né? Ricardo, chega perto aqui que eu quero falar com você. Esse é o nosso multi-advogado, tá vendo? Gostei. Multi-advogado. Vai entrar no glossário daquela associação? Multi-advogado. Aí vem assim, se após essas etapas o repasse for permitido, mediante negociação, ele pode até mesmo ser feito de maneira lucrativa. Da mesma forma, se o empreendedor decidir vender, não a franquia inteira, mas alguns itens que estão na operação da unidade. Isso aqui eu não entendi, desculpa, vocês vão me explicar. Não, para. O que é, pode até mesmo ser feito de maneira lucrativa. Vou ler de lucrativa. novo. Vamos lá, vou ler de novo, porque eu também não entendi. Vou ler de novo, ó. Se após essas etapas... Mas que etapas? Ele não fala as etapas de ler o contrato, ver se está no contrato e o franqueado indicar o perfil para ser avaliado. Se após e os royalties, mais o fundo de propaganda, mas não sei o quê. Se após essas etapas o repasse for permitido, mediante uma negociação que pode ser feito de modo lucrativo. Ele pode até ser feito de modo lucrativo. Pode até ser. Pode até ser. Agora vamos para a parte que ninguém entendeu aqui. Da mesma forma, se o empreendedor decidir vender não a franquia inteira, mas alguns itens que estão na operação da unidade, também será necessário consultar o contrato para evitar surpresas agradáveis. Me explica aí, Riso, desculpa, não tenho capacidade intelectual. Não, eu acho melhor o nosso multi-advogado explicar. Eu não entendi, eu não tenho desculpa, não consegui entender. Então, aqui ele não está falando de repasse, né? Aqui ele está falando de desmanche. É isso, é uma operação. levei para um desmanche e aí eu falo, virou sucata. Virou sucata. Virou caso sucata. De polícia. Alguns itens que estão na operação da unidade. Por exemplo, vamos imaginar, como o Riso gosta sempre de citar, o McDonald's. Eu vendi uma operação do McDonald's, alguns itens. O que eu vendi? Vendeu a Coca-Cola. Duas fritadeiras. Vendi a Coca-Cola para um e o hambúrguer para outro. Opera 2 franqueados lá. Não, porque do jeito que o cara tá falando aqui, ele tá fatiando a operação. Não dá para entender, né? Na prática, ele pode vender qualquer item, mas aqui, do jeito que está escrito, é como se eu estivesse encerrando a operação, não vendendo, daí não é repasse. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu tenho uma explicação. Pode falar. É que esse repassador é um multifranqueado. Tá, ele está Então, comprando para pôr em outra operação. Entendeu? Isso, deve ser assim. Ele está sucateando alguma parte de algum negócio, assim, tipo o açougue, a loja de sapato, sei lá, a loja de óculos. Não, ele tem 3 Kombi que ele comprou uma 4ª Kombi, ele vai desmontar essa 4ª Kombi para pôr nas outras 3 umas peças. Só se for isso. E a Kombi tem a logomarca da franquia. Sim. Então... Agora, outra alternativa é isso, que o cara, do jeito que está escrito, eu entendo que seria o cara está encerrando a operação. Então ele vai tentar realizar algum ativo para diminuir o prejuízo. É o que parece que está escrito aqui. Faria sentido. Pode ser que misturou as bolas aqui. Bom, aí continuando aqui, ó. Mas nesse ponto, existe um pouco mais de liberdade, conforme explica o vice-presidente da consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton. Aí abre aspas. A não ser que seja um conteúdo exclusivo da marca,
preso sob contrato e que deva ser vendido de volta à franqueadora, se foi um equipamento que o franqueado adquiriu para operação, ele pode até vender para outros franqueados da mesma rede, que vão precisar de itens semelhantes no dia a dia, fecha aspas. Então, assim, antes do Riso ter algum treco, por que eu venderia para um outro franqueador? Por que a franqueadora... Ele misturou as bolas aqui. Não, por que a franqueadora aceitaria falar, não, pega essa fritadeira aqui, vende para aquele franqueado. O franqueado, se o outro franqueado já está operando de uma forma regular, ele não tem que comprar mais nada. Concorda comigo? Perfeito. Já está operando. Não tem que pôr mais nada. Se você fala, mas o outro franqueado vai expandir. Vai expandir o quê? Ele está aumentando a coisa? Então a franqueadora errou no modelo, cálculo. No cálculo, porque também não faz sentido. Se o cara vai ter uma operação de um restaurante... Mas vamos supor que queimou a fritadeira do cara. Vamos supor. O cara queimou a fritadeira e vai comprar. O franqueado de repasse vai comprar uma unidade faltando uma fritadeira? Não, eu vou responder. Como eu sou uma consultoria ecossistema de alto impacto, eu tenho práticas de ESG, eu tenho que reaproveitar a fritadeira e o óleo que estava dentro dela quando queimou. Ok. Mas dá para ter 300 razões para isso. Ricardo, contém ironia no meu comentário. Eu entendi, eu só estou tentando assimilar se essa resposta tem a ver com o fechamento da unidade, porque é o que tem hora que parece que o cara está fechando a unidade e está vendendo os itens. Tem a ver com ecossistema de alto impacto. Então, mas tanto esse parágrafo quanto o anterior que eu estava criticando, os dois... Você pegar um negócio e fatiar e vender para terceiros, você não está vendendo unidade, você não está repassando a unidade, você está fechando. Você está fechando e vendendo os ativos. Exato. Perfeito. Né? Então, assim, esses dois parágrafos eles falam outra coisa que não repasse. Outra coisa. Né? Porque, por exemplo, esse que ele fala preso, o que seria preso? São itens que são exclusivos da marca. Então, por exemplo, eu atendo uma rede que tem de salão infantil, eles têm a cadeira é propriedade intelectual, ele tem o design registrado, né, como desenho industrial da cadeira. Você não pode fazer nada com essa cadeira. Se você fechar a sua unidade, se você repassar ou não repassar, você tem que ou destruir ou destruir. Você não tem alternativa, porque a cadeira muitas vezes já está deteriorada, então não é interesse da franqueadora. Então a única coisa que o franqueado pode fazer é destruir e reciclar os materiais. Ele não pode, e ele tem que fazer isso, ele não pode revender. Por quê? Porque essa cadeira, como é propriedade intelectual minha, é como se fosse uma patente, mas se chama desenho industrial. Perfeito. É como cadeira, você paga um artista para fazer umas cadeiras para você. Não pode. Você tem que ou destruir ou repassar para alguém, porque você não pode ter a propriedade intelectual da franquia. Então, por isso que estaria preso. Mas o resto, itens comuns... Não tem... Você vai revender cadeira, vai revender mobiliário, computadores, você vai revender no mercado, para terceiros. Deixa eu fazer um comentário com vocês de uma franqueadora que tem uma boa prática. Multicoisas. Depois de 14 anos, a minha irmã, em comum acordo com o franqueador, fechou a loja dela. O franqueador pegou todos os equipamentos, pegou todas as estantes, prateleiras, praticamente todo o mobiliário e o estoque. E ele comprou e depois repassou isso para outros franqueados. Legal, legal. Sabe o que é uma boa prática? Isso que eu admiro muito, Lindolfo e a Multicoisas. Você era nosso parceiro quando entrou. Continua nosso parceiro depois de 14 anos, quando saiu. Perfeito. Perfeito. Bom, mais um ponto aqui que ele traz na matéria. Ter uma operação em andamento pode ser vantajoso na hora de absorver a carteira de clientes. Então, se você for pegar uma unidade, né, até interessante isso que ele traz, né, Riso e Luiz? Então, mas agora ele começou a falar o tema relacionado ao título. Ao título, que é o repasse. Só agora. Vamos lá. O especialista comenta que não existe necessariamente uma regra estabelecida com o passo a passo de como vendas de ativos internos de uma franquia devem ser feitas, mas existem as práticas mais comuns de mercado.
Então, já voltou para outro assunto. Já voltou para o desmanche e saiu do repasse. O especialista não consegue comentar Você repasse. está vendendo ativo. Só tá vendendo ativo. É, Deixa eu só falar. Eu estou achando que essa consultoria de alto impacto devia ter um nome, né? Sucateiro. Aí ele diz aqui, confirme sempre no contrato como esses procedimentos podem ser feitos, porque existem muitas variações a depender da marca. Vamos ver se ele vai voltar agora na parte do repasse. Ó. Por que o repasse de franquia pode ser lucrativo? Então ele traz o seguinte, o primeiro ponto é que para franquias sempre existe um prazo de contrato a ser cumprido. E se uma eventual quebra de vínculo for feito antes do período de vencimento, pode ser cobrada a multa. Porém, Newton comenta que caso a negociação seja amigável, é possível que a franqueadora não cobre, muitas vezes, nem a taxa de rescisão, nem multas, etc. Né? Isso porque o contrato para a respectiva unidade será mantido, seja contando um novo período a partir da assinatura, seja terminando o prazo do então franqueado. Anote aí, esta é uma prática horrível, tenebrosa e jamais faça isso. Põe assim, você faz assim, escreve em caixa alta, negrito, sublinhado. Se quiser aumenta, em vez de tamanho 12, põe tamanho 14. Jamais. Explica, vamos lá. Alô, foco aqui em mim. Nosso advogado. Tô com você e não abro. Explica, Luiz, explica o jamais, então. Porque, cara, é o seguinte, você tá saindo um, tá entrando o outro, a regra é pro novo. Um novo contrato, uma nova relação, tudo do zero. Como eu falei agora há pouco, começa do zero o processo seletivo. O cara não vai pegar, assumir... o contrato para a respectiva unidade será mantido. Não será mantido. Não tem vai que começar manter, um contrato novo. Ricardo, eu vou te explicar da maneira mais simples. Eu tenho um amigo que é casado há muitos anos. E ele repassou o contrato de casamento dele para mim. E eu comprei. Impossível? Tende a não dar certo. Não dá. Não, e mais. Só tem uma história, tá? Que não me contaram. Ela veio com 5 filhos. E mais, isso aí também não está muito... Eu vou dizer para você por experiência. O primeiro ponto é que para a franquia sempre existe um contrato com prazo a ser cumprido. Isso é a regra, isso é o que muitas vezes está na COF. Por experiência, se você pegar franquias que as unidades conseguiram sobreviver a essas franquias vamos dizer assim, do médio para baixo, conseguiram superar o prazo inicial de contrato, vou dizer para você que a gestão de franqueadoras pequenas e médias, o CLM, a vida contratual, é próximo a zero. É muito... E de grandes franquias também, tá? Essa franquia grande aí de uma marca que eu não sou muito fã, a maioria dos contratos estão vencidos e eles não têm gestão apropriada de renovação. Então o que acontece? Você tem um contrato de 5 anos, 10 anos, e esse contrato se esticou e foi ficando, e foi ficando. Então isso de um contrato a ser cumprido costuma não ocorrer. O que costuma ocorrer é nessas franquias que são ou mal formatadas, ou mal gerenciadas, ou foram aceleradas. Essas franquias, o interesse é vender rápido para qualquer um, e aí você põe um franqueado para dentro que não vai aguentar o prazo de contrato, que geralmente para esse, na média, é de 4 a 5 anos, e aí você vai ter aí sim o problema do prazo a ser cumprido. Mas o problema do prazo a ser cumprido não é porque a unidade, o negócio não é bom, é porque foi mal vendido. E aí foi mal vendido, colocou qualquer um para dentro, e o qualquer um não entenda a pessoa. Colocou qualquer um porque não era uma pessoa com o perfil certo, não foi fornecido toda a estrutura de processo seletivo para essa pessoa, ela não foi informada, a pessoa também não se interessou em buscar todas as informações, olhar a lei, entregar a documentação para um especialista, talvez avaliar. Pode ser qualquer um, pode ser um especialista, um consultor, pode ser um advogado, mas que olhar a lei e ver se essa franquia, o que ela está prometendo e se ela entrega. Você não ligou para outros franqueados, ou seja, tem 1 milhão de problemas que você chegou nesse ponto de ter um contrato com prazo a ser cumprido.
Mas e óbvio, né? A negociação, se for amigável, pode isentar de multa. Mas é óbvio, é aquela história. Se eu vou fazer qualquer negociação, é uma negociação. A negociação, o contrato parte do pressuposto que é bilateral. Então, se é uma negociação, eu posso negociar qualquer coisa. Eu posso isentar a multa, posso cobrar metade da multa, posso cobrar 100% da multa, sempre que seja amigável. Se não for amigável, você vai pegar a regra que você não leu no contrato, muitas vezes. Normalmente você não leu, e você vai aplicar aquela regra. Ah, mas não gostei. Então, quem vai Devia decidir? ter lido. Quem vai decidir? Vai ser um juiz. Ou se você definitivamente não leu até a última página, vai ser uma arbitragem. E aí você vai pagar aquela conta que você não vai. Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar todo o seu prejuízo, pôr no bolso e voltar para sua cidade. E vai voltar para sua cidade do interior, Riso. Deixa só fazer um comentário, porque a gente acaba, tem tanta doideira nesse negócio, a gente até acaba se perdendo. Como é fácil de identificar esse tipo de coisa? Qual é o objetivo do franqueador deixar que alguém venda o negócio e que ele seja simplesmente repassado e que haja uma continuidade de um contrato já existente? Sabe qual é a razão? É porque é aquilo que nós já tínhamos discutido e o próprio Luiz tinha chamado a atenção, que muitos contratos de franquia são, na verdade, contratos disfarçados de distribuição. Então, sobre a ótica do franqueador, apenas mudou a pessoa que vai comprar produtos dele e vai revender. Enquanto ele continuar fazendo isso, pode ser pão de queijo, pode ser eletrodomésticos e lojas de shopping que vão passar para a rua agora, pouco importa, dane-se, porque o meu negócio é garantir que eu tenha continuidade no ponto de venda por uma outra pessoa, por outro revendedor ou distribuidor. Algumas características fáceis de serem percebidas para você que está interessado em comprar uma franquia. 100% dos casos, esse tipo de negócio está na mão de um corretor. Você não vai conseguir falar com o franqueador. Você não vai conseguir receber a COF. Por quê? Porque o negócio do corretor é simplesmente fazer com que você compre e recompre e ele possa ganhar a comissão dele sobre a taxa de franquia e também sobre o tal do valuation do negócio que ele vai te empurrar. Então, é muito simples. É só pegar todas essas consultorias especializadas em repasse, que não sei o quê, 300 não sei o quê, e é muito simples. Dizer o seguinte, está lá dentro, é mico. Vou abrir aspas aqui para a frase dele na reportagem, então. A multa geralmente cobre o desgaste de não receber os royalties que seriam pagos pelo franqueado durante o tempo de contrato fechado. Com o novo dono, isso deixa de ser um problema. Não. Aqui tem um conceito jurídico errado. O desgaste de não receber royalties que seriam pagos pelo franqueado durante o tempo do contrato fechado, isso chama indenização. Não é multa. Juridicamente, o conceito de indenização e multa são distintos. Uma coisa é eu ser indenizado por o que seriam lucros cessantes. Eu teria lucro, mas não vou ter. Indenização por lucro cessante não é multa. Então, juridicamente tem um conceito errado aqui. Tá. E isso deixa de ser com o novo dono, isso deixa de ser um problema. Eu isentei a multa porque, na realidade, deixa de ser um problema isso que o Riso comentou. Ou seja, eu tenho um contrato ativo, que o meu interesse é que gere receita e eu estou revendendo o produto, eu tiro um, ponho o outro e continua. Eu tenho a continuidade do negócio sob um novo dono, o famoso sob nova direção. Sob nova direção. Entendeu? E esta continuidade é o que está gerando um fluxo de caixa. Isso é a parte final do que ele falou aqui. Com o novo dono, isso deixa de ser um problema. O que deixa de ser um problema? Os royalties e a venda do estoque futuro. Mas uma coisa não tem nada a ver com cobrar a multa. A multa é simplesmente a penalidade pelo não cumprimento do contrato. É uma penalidade, não é indenização. Não é indenização. Fala, Riso. E um comentário, né? Antigamente a gente conseguia separar os franqueadores que cobravam os royalties sobre compra de produtos
das franquias de negócio formatado que cobravam os royalties sobre o faturamento. Agora, a malandragem é, eu além de vender o produto para o franqueado e ter muito lucro com isso, eu ainda cobro os royalties sobre o faturamento dele. Então, esse parágrafo quer dizer o seguinte, a gente tem que perguntar para o franqueador o que ele prefere, que você continue ganhando, pagando a compra pelo produto, ou que você vá saldar a dívida de royalties, que para ele não tem tanta significância. Tá, entendi. Vamos lá, vou seguir aqui. Portanto, caso precise sair do negócio, essa é uma opção mais vantajosa financeiramente que simplesmente romper com a franqueadora. Então, o que ele traz na A matéria... única vantagem entre você fazer o repasse e romper com a franqueadora é que o romper com a franqueadora, você paga a multa, encerra e prejuízo no bolso, vão embora e volta para a sociedade. No caso de repasse, você pode ter um acordo financeiro. Pode ser que saia com... Mas assim, por experiência, é difícil o cara sair com lucro, cara. É, porque ele já está quebrado. Ele já tá quebrado. Além disso, se houve um trabalho de fortalecimento do ponto com uma maior carteira de clientes, procedimentos e resultados consistentes, existe a chance de a venda ser feita por um valor maior do que foi pago inicialmente para adquiri-la. Logo, uma transação com lucro. Então, aqui, eu queria fazer uma estatística. Talvez, se pudesse, a gente contrata o Instituto Paraná de Pesquisas. Veritá. Esse aí, Veritá. A gente contrata um desses para fazer uma pesquisa no mercado e ver quantas empresas que houve um fortalecimento do ponto, uma maior carteira de clientes, resultados consistentes, e o cara resolveu repassar, sair do negócio. Nossa, Luiz... É só ele voltou para a cidade porque a mãe chamou. Eu quero voltar para minha cidade, para perto da minha mamãe. É isso aí. Você sabe que eu ia perguntar isso no programa passado, eu não perguntei, mas você tocou nesse assunto. O Riso, que é um cara mais fuçador em termos de dados, você já tentou levantar isso, Riso? Entender assim a quantidade de franquias repassadas aí anualmente ou uma porcentagem por marca relativa à quantidade de franquias que a gente tem no mercado? Você tem isso ou não? Tem sido divulgado pela ABF. O número, se eu não me engano, a gente vai ver um pouco mais na frente na matéria, é mais ou menos 4%, mas é 4% sobre o quê? É que aquele negócio tem crescido 4%. Então, os dados são bem confusos. E a outra coisa, se a gente estivesse nos Estados Unidos, esse tipo de informação era muito fácil de pegar. Mas no Brasil a gente não consegue. Sabe por quê? Porque os franqueadores, eles escondem a circular de oferta. Perfeito. Nos Estados Unidos, esse tipo de informação, existem agências que fazem análise comparativa de circular de oferta. Por quê? Porque no Brasil e nos Estados Unidos e aqui na Austrália, isso é um documento público, é um disclosure, e você tem que mostrar, é público, né? Tanto é nos Estados Unidos que você tem que fazer o depósito no Departamento de Comércio de cada estado. Mas, enfim, um dia a gente chega nesse ponto no Brasil. E assim, só para apimentar um pouco mais a resposta com relação à estatística. De novo, eu bato na tecla. Tem um grande mar, e eu tenho visto, inclusive, aumentar esse mar. Um grande mar. Aumentar por dois motivos. Mas eu tenho visto um grande mar de marcas que não são associadas à BF. Tem bastante. Então, franquias que, assim, não tem nem como a BF... Nem que ela quisesse fazer uma estatística sólida, ela não alcançaria, porque tem X marcas no Brasil franqueadas. Pode ter certeza que tem X mais 20%. Tá. Entendeu? Então, e essas estatísticas... Não. Daria. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Aquela rede, Nosso Bar, que era do ex-presidente da BF, dizia ter 800 franquias. Puf, desapareceu do dia para a noite. Não vamos nem entrar no tema, né? Porque ele é muito grato ao Luiz aí. A outra, que também tinha 800 franquias, né? A Doutor Resolve, não só, puf, desapareceu, como voltou e ganhou prêmio de excelência no franchising. E eu não consigo entender. Então, os números existem, mas não é de interesse ninguém mostrar. Perfeito. Aí abre aspas para o especialista aqui, ó.
A gente pensa em repasse, pensa em negócio quebrando. Mas há os que vão bem e querem sair por N motivos. Existe preconceito... Tá para casa da mamãe. Exato. Existe preconceito sobre repasse de negócios, mas ele tem suas vantagens para ambas as partes, declara Newton. Fecha aspas, né? Declara o Newton. Aí vamos lá. Quais são as vantagens de uma franquia de repasse? Então ele lista algumas aqui, Riso. Eu vou falando, vocês vão falando de cada uma delas, tá? Pérolas. Eu gosto. Pérolas. Eu gosto de lançar e eu sou igual o esquerdo. Deixa eu só chamar a atenção. Atenção, novos franqueadores. Se você entrou agora aqui nessa parte, nós estamos chamando atenção. Contém ironia. Isso tudo que está aqui, veja desde o início. É uma grande bobagem. Não faça nem igual, nem parecido isso que está sendo colocado aqui. Quais são as vantagens de uma franquia de repasse? Primeira, informações cedidas por mais de uma parte. Além da franqueadora, existem as impressões cedidas pelo vendedor da franquia. Close no Luiz. Perdeu a voz. Eu imprimi o quê? Imprimi as planilhas de Excel. O Ricardo não pode rir. Não posso. Calma. Hoje tá difícil aqui, cara. Hoje tá difícil. Imprimir o quê? As planilhas de Excel? Óbvio, né, que eu vou ter informação. Eu vou ter, na realidade, eu vou ter informação. Se é um repasse, eu não teria que ter informações de ambas as partes. Eu tenho informação de um negócio, que é aquela unidade. Porque a outra informação, a lei me obriga a dar, que é a informação da franquia. A COF tem que ser entregue. Então, eu não tem impressão aqui cedida. Eu tenho dados concretos. Então, o cara vai entregar a documentação. Porque se não tiver esses dados, ou o cara ele era um completo lunático que não tinha nada, nenhuma informação da operação do negócio dele, e por tabela a franqueadora era uma descontrolada, porque se o franqueado não tem nenhuma informação do negócio dele... Você concorda comigo que a franqueadora é tão descontrolada quanto, porque ela não exige que o franqueado tenha esse controle? Perfeito. Bom, ele tem mais um ponto aqui, ó. Histórico mais preciso em relação às unidades que vão começar do zero, já que é possível ter acesso às vendas daquele PDV, especificamente. Eu olho pra você, eu vejo que você é um ser humano e não um embrião. Isso. Graças a Deus, né? Entendeu? Basicamente é isso que a frase fala. Você é um ser humano e não um embrião. Óbvio, né? Eu vou começar uma unidade zero. Eu não tenho vendas. Vou começar a pegar uma unidade que já vende. Saber com antecedência o que pode ou não dar certo naquele local, avaliando horários de pico, sazonalidades, entre outros tópicos. Cara, isso é o risco do ponto, né? Isso ele trouxe, acho que faz sentido, né, Riso? Não. Mas peraí. Se esse negócio foi um mico, você vai me mostrar esses números? Aí nós estamos falando de gente de boa fé. Vamos supor que eu estou de boa fé querendo vender minha unidade quebrada. Uai, existe brasileiro também que não é todo mundo que quer passar a perna. É assim. Mas quebrou por quê? Porque você quer voltar para casa da mamãe? Exato. Eu quero ir para o interior respirar um ar puro. Quer dizer, nem isso estamos conseguindo no interior mais. Tá osso. Viu isso? Aqui no Brasil, nem no interior está conseguindo respirar mais ar puro. Esse negócio de sazonalidade, de vender... Agora que você falou um negócio interessante. O que você mostra na venda, né? Faz uma semana mais ou menos, eu mandei para vocês, publiquei aí para um monte de lugar, um artigo bem apimentado sobre processos de seleção de franqueados. Agora eu tive mais uma, eu vou apresentar para vocês daqui uns dias, vou escrever um outro artigo. Mas já escreva dando uma batida. Não, mas já dar um spoiler. Ele é muito brando, né, Riso? Não, mas eu peguei pesado. Vocês leram o artigo, a versão final? A versão final acho que eu não li. Eu li a Branda. A Branda você tava... Procura no LinkedIn. Não, eu sentei o sarrafo. Então tá bom. Eu escrevi 3 parágrafos no final que sentei a lenha. Sim. Mas já vou dar um spoiler. Peraí. O Luiz Ricardo parece a minha mãe. Quando me batia, era com uma pantufa. Entendi. Não, mas eu fui meu. Mas já vou dar um spoiler. Tem um economista que ganhou um prêmio
Nobel de Economia, e ele, eu acho que o artigo é Market for Lemons. Ele analisava o mercado de carros usados nos Estados Unidos. Eu vou revisitar esse artigo e vou trazer isso para o Market for Lemons versão franchising. Legal. Eu tive essa ideia, vou dar uma revisitada. Só para eu entender, é lemons cítrico. Cítricos. É possível observar a operação em funcionamento, em tempo real, para detectar pontos de melhoria. Abre aspas. Quando pega o repasse, tudo já está materializado. Já consegue ver o que pode melhorar na operação, fecha aspas, ressaltou Newton. Meu, aqui já tem uma grande bomba. E é uma bomba bem interessante de você olhar pelo ângulo da franqueadora. Se eu consigo identificar o que pode ser melhorado na operação, por que raios que a franqueadora não apoiou o franqueado que já estava? Se eu tenho essa informação, tudo, quando pega o repasse, tudo já está materializado. Eu consigo ver o que pode melhorar. Ou seja, você que nunca foi franqueado, você que não tem uma unidade, já vai enxergar melhorias numa, Tá entrando um cara numa novo. unidade da franqueadora. Tá entrando um cara novo que não foi treinado, não participou do processo seletivo, não é a franqueadora, passou na mão de 1, 2, 3 consultores de campo que foram visitar, supostamente foram visitar a operação, passou nas planilhas de estatística da franqueadora que olhava a operação. Ou seja, ninguém viu tudo que podia ser melhorado. Só o novo carinha Franqueado que caiu de guarda-chuva pode melhorar. Olha lá. Olha a Bate-Caverna, que fedido. Eu só quero repetir um comentário de um amigo meu que fez há 4 episódios passados para você, Luiz. Mas que franquia de merda, hein? O pior que é. Entendeu? Se todos esses dados estatísticos, toda essa informação estava nas mãos de todo mundo, aí cai um cara de paraquedas entrando novo e agora eu tenho meu pozinho de pirim-pim-pim novo que eu vou olhar e vou descobrir como que faz para agora que vai ganhar dinheiro. Agora vai funcionar. Bom, seguindo aqui. Essa possibilidade de já começarem um negócio que já tinha uma operação em andamento foi o que atraiu Denis Arruda, de 36 anos, para aderir uma unidade da marca Anjos Colchões e Sofás. Então, abre aspas, e ele diz o seguinte: quando você abre do zero, tem um processo de reforma. E por já ter uma carteira de clientes ativa, eu sempre analiso o ponto e como está o negócio. Fecha aspas, comentou o Denis. Meio óbvio. Franquia de marca e produto. O franqueador vende colchão para ele e ele vende o colchão do franqueador. Mas tem uma coisa aí, Ricardo, que eu quero chamar a atenção. No item que você colocou acima, essa possibilidade de começar, né, já consegue melhorar a operação. Candidatos à franquia acreditam que na mão deles Vai dar certo. o negócio vai melhorar. Entendi. E aí a gente chama esse cara, como chamou, de trouxa, porque não leu a COF, porque não viu tudo isso que a gente está chamando a atenção nesse segundo episódio sobre esse assunto. Trouxa, não acredite em você. O que você tem que acreditar é no franqueador. E outra, já tem uma carteira de clientes ativa, não sei o quê. Isso de novo é aquela história sob nova direção, vendendo padaria. Isso. É isso, entendeu? Eu estou repassando um negócio que o carro está girando. Mas isso vai funcionar para uma franquia, vai funcionar para qualquer negócio. Qualquer negócio. Aí ele, inclusive, comenta de mais um caso aqui, que é o Ricardo Cirilo, de 53 anos, franqueado do Market for You. Que eu acho que, se eu não me engano, esse Market for You é aqueles supermercados de condomínio. Isso, que nós já discutimos Container. bastante. Container. Acho que eu vi na feira da BF, eu vi eles lá. Aí ele diz o seguinte: foi uma oportunidade, abre aspas, né? Foi uma oportunidade de iniciar de forma mais imediata e adquirindo a experiência necessária para expandir no negócio. A própria franqueadora oferece essa facilidade em algumas cidades. Então, Explica. onde que eu veria alguns problemas aqui? Iniciar de forma imediata. Então, esse é o imediatismo falando mais alto do que uma... Veja, você já está comprando uma franquia... Por ser mais imediata, né? Que você já está antecipando
muitas etapas muita que, etapa. se você fosse montar a mesma coisa do zero, você não teria. Exato. Então você já está acelerando um certo processo ao entrar para qualquer sistema de franquia. Isso é um ponto. E adquirir. Luiz, Aí tem o erro. Fala. Luiz, você está errado. Eu quero ser um multifranqueado. Tá. Vamos lá. Adquirindo a experiência necessária para expandir o negócio. Você está comprando experiência ou você está comprando um negócio em operação? Experiência você não compra, você tem. Você cria com o seu giro. Você não compra experiência. Eu só compro experiência se eu estivesse comprando a operação com aqueles funcionários que são antigos. Então o Ricardo já está nesse negócio há 20 anos, é um gerentão da unidade e, cara, o cara é o DNA do negócio. Aí eu estou comprando experiência. Agora, esses casos aqui é repasse de unidade de 2, 3 anos. Não tem o Ricardo lá com experiência. Não, e detalhe que, ainda mais nessa franquia, não tem nem funcionário, cara. Aquelas franquias É autônomo. de mercado autônomo, né? É. Bom, aí ele conflito- traz... Fala, Riso. conflito de interesse. E o conflito de interesse, geralmente, ela é vendida para o chefe do condomínio, Síndico. o síndico do prédio, né? Que aí quer ganhar em tudo. Ele ganha na obra, ele ganha no alimento que é vendido lá. É uma festa, né? E aí, como é que faz? Bota um novo franqueado para conviver com aquele síndico que acabou de quebrar o negócio. Que vai jogar no grupo de WhatsApp contra. Rapaz, no meu condomínio deu uma briga por causa desse negócio de Boa. mercado, cara. Puseram um mercado lá. Não é nem dessa rede. É uma outra rede que eu esqueci até o nome. Mas puseram num ponto lá que foi mais estratégico em termos de sinal de internet, energia elétrica e tudo mais. Cara, mais uma briga no condomínio que eles querem que tire de lá e jogue mais pra dentro do condomínio. Ficou meio perto da portaria, sabe? O meu tinha um. E, puseram cara, outro. e o coitado do franqueado, que eu nem sei quem que é o franqueado lá no meu condomínio, ele montou o negócio de boa fé, cara, porque ajuda pra caramba. Eu falei pra você que eu tomei uma maisena com limão ontem, fui buscar lá, que não tinha maisena em casa, eu fui buscar lá. Então, assim, cara, ajuda muito. E a galera fica fazendo boicote pra não comprar lá, porque não é contente. Então, assim, o franqueado Ricardo. dessas coisas, cara, é complicado, né? Sabe o que é esse tipo de franquia? É uma pensão que, para um determinado pensionista, deixa que ele mexa na geladeira à noite e não deixa os outros mexerem. Muito boa. Melhor definição. Melhor definição. Bom, vamos lá. Ele traz o seguinte agora. Vamos que o nosso tempo vai estourar, Rizô. Quais os cuidados principais com a franquia de repasse? Então eu vou falar, vocês contrapõem aqui, tá? Então ele traz o seguinte. Para a venda, verificar o que consta no contrato para saber o que é possível fazer. Então, qual o contrato? Contrato de franquia? Não especifica aqui. Então, se for o contrato de franquia, eu sou franqueado da rede Riso Franchising. E aí eu quero repassar a minha unidade, não estou mais contente, eu vou repassar para o Ricardo. Esse contrato, eu não posso mostrar para o Ricardo sem antes o Riso ter autorizado, porque esse contrato, em 99,999999 das vezes, tem uma cláusula de sigilo e confidencialidade. Como que eu vou mostrar e o cara vai ver no contrato uma coisa de um contrato que eu não poderia nem estar mostrando? Então já é um problema aí. Riso. Não, é que eu vou mudar o nome da rede. Vai se chamar ICREL. Bom, próxima. Para a compra, checar todos os custos que podem envolver a operação, como taxa de franquia, taxa de transferência, renovação de layout da unidade ou até mesmo renovação de equipamentos. Tudo bem, aqui faz sentido esses pontos, porque é o custo para quem está comprando. Eu tenho que pagar, mas isso eu não tenho que checar no contrato. Basicamente, você pode fazer uma folha. Fala, olha, é o seguinte, ó, você quer comprar o meu repasse, está aqui, esses são os seus custos. Você vai ter que pagar uma taxa aqui, não precisa checar o contrato. Por quê? De novo, a melhor prática seria entrega uma COF para esse cara que é o candidato. Ele tem que ser encarado, essa pessoa que vai assumir a operação, ele tem que ser encarado como um candidato. Um candidato, é isso. Então ele tem que entrar no fluxo no funil de processo seletivo, lá na ponta, como qualquer franqueado. Então, como qualquer franqueado, ele deveria avaliar a operação como um todo, não só estes pontos específicos, né? Para a venda,
Consultar a franqueadora para ver se existirá alguma multa na hora da rescisão de contrato ou se isso será desconsiderado porque um perfil para a unidade já foi encontrado. Isso acho que eu vou ter um pouco a ver com a negociação que você disse. É, né? negociação. É sentar com a franqueadora e bater um papo. E para a compra, certificar-se de que o negócio tem potencial de lucro, com dados do dia a dia da operação. Né? Não, eu tava afim hoje de acordar e eu acordei com uma vontade de comprar um negócio quebrado que não dá lucro, mas acordei com a vontade. Né? Meio óbvio. É Mas, difícil. ô, Ricardo, aí está o pulo do gato. Na minha mão, esse negócio, eu vi todos os erros dele, vou fazer acontecer, vai ser um sucesso na minha mão. E aí você vai ver que muito dos erros dele talvez fossem da própria franqueadora. Os erros. Porque aí o franqueado vai vir cheio de ideias novas e toma um monte de tesourada da franqueadora. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, não pode, não pode. Né? O cara comprou uma... Ou pode tudo, desde que você continue comprando só o meu produto. Sim. É isso. E você nunca vai no supermercado para comprar que está mais barato, que você continue comprando de mim. Então, assim, Riso e Luiz, né? Falando um pouco do gancho do programa passado e mais dessa matéria que a gente acabou de ler, que a gente está falando sobre repasse. Que conselho você dá aí para um franqueador que às vezes já está até nativa e às vezes nem está entrando muito ainda nesse problema de repasse, porque às vezes é uma franquia de 1, 2 anos, então o cara está começando a crescer e expandir, agora que ele vai começar a ter os repasses. Qual o conselho que você daria para o cara poder se organizar para isso? E como o Riso falou do McDonald's, que eu acho que faz total sentido, que é, cara, o McDonald's, como sempre, já pensando lá na frente, falou, cara, o que ele podia fazer? Então, se ele não pensou, a primeira coisa que ele tem que fazer Cara, ele não pensou. Olha a sua circular de oferta. Não, mas mim. calma, você esqueceu do copy-paste. No copy Então, paste. olha a sua COF e vê se já não escreveram isso. Já escreveram, com certeza. Então, olha a COF, olha o contrato e vê. Então, se tem alguma coisa escrita, coloca isso, faz um resuminho e vê se o processo faz sentido. Né? Se esse processo Na prática, né? Na prática faz sentido. Eu vou autorizar. Por quê? E um passo talvez antes. Se acontecer qualquer coisa e eu precisar, um franqueado não for bem, quais as alternativas que eu tenho? Lista. Então, as alternativas que eu tenho eu posso recomprar, eu posso deixar ele, como o começo da matéria lá falava da outra, eu posso deixar a definição, né, do refranchising, eu posso revender uma unidade, eu posso deixar o cara vender para qualquer um no mercado. Faz uma lista do que você acha que pode. Em cima depois, faz uma lista do que você quer fazer. Não, eu quero ter mais controle. Então, eu quero ter mais controle, então eu vou recomprar. Acho que o sonho de todo franqueador sério seria recomprar. O sonho de todo franqueador sério deveria ser apoiar a unidade e as unidades e não deixar fechar. Mas pode acontecer. Aí pensa o seguinte também, tem um lado, às vezes o franqueador ele fala assim, cara, eu queria recomprar essa unidade, mas não consigo, não tenho braço para tocar. Também é um ponto importante, né? Então, mas aí, ao não ter, você tem que ter a regra estabelecida. E qual vai ser essa regra estabelecida? Eu acho que qualquer que seja o processo que você pensar, você tem que encarar qualquer um que for entrar dentro da sua porta da sua casa, ou no seu quarto, como o Riso fala, ou no seu quarto, você tem que pensar que esse cara ele vai entrar pela porta. E pela porta principal. Você tem que fazer o fluxo como se qualquer outra pessoa fosse. Mas é unidade de repasse, é uma unidade nova, igual. Os dois têm que ser encarados da mesma forma. A única diferença, talvez, é que quem optar por adquirir uma unidade repassada, ele vai pular... A inauguração. Ele vai pular a inauguração, porque já tá aberto. Ele vai pular alguns prazos. Não vai pular etapa. Eu acho que falar pular etapa é errado. Ele vai pular prazos. Então, ao invés de ele ao invés de ele gastar 5 meses, 4 meses com reforma, escolha de pontos, essa parte ele já passou. Ele não vai ter. O que ele vai ter que olhar sim, tem que ter o aval da franqueadora, ver. A unidade está zerada no sentido de ela estar 100% adaptada ao modelo atual do negócio? Sim, está. Então é porteira fechada. Não, essa unidade precisa de adequação. Adequar o quê? O layout externo, precisa pintar, precisa trocar algum mobiliário. Então vai ter que dar um passo para trás. Mas você antecipa alguns
prazos, você não pula etapas. Eu acho que encarar o repasse, encarar uma unidade nova como dois caminhos distintos é errado. Você tem que encarar que talvez o repasse acelere alguns prazos, só isso. Mas tem que ser encarado de uma forma igual. Deixa eu dar minha resposta. E a minha resposta tem a ver com tudo que a gente conversou no episódio anterior e anteriores. Eu sou o franqueador da Cruze Creu. Na minha franquia, eu adoto o sistema de recompra. A palavra repasse não existe. Na minha franquia, eu estou começando. Eu não tenho condições financeiras de pagar por recompra de operações que deram ou não deram certo. Então, eu tenho a preferência na recompra e imediatamente vou colocar um consultor de campo para, junto do franqueado que está saindo, fazer o handover, a transição da operação, como faz o McDonald's em caso de sucessões. E, assim que eu arranjar um novo franqueado que terá que passar pelo processo COF, treinamento, pré-contrato, contrato de franquia, e eu receber os valores pela aquisição de anuidade, da unidade, eu vou repagar, eu vou passar o dinheiro para o antigo proprietário. Então, essa é a minha postura, porque eu não aceito repasse, eu tenho recompra, mas eu não tenho os recursos necessários se vários franqueados tiverem problemas e eu tiver que assumir. Então, inicialmente, o que eu faço é encostar a consultoria de campo para operar o negócio e, simultaneamente, assim que eu conseguir um novo franqueado que vai pagar pelos valores, eu pago o antigo franqueado. Mas isso está na COF. A regra do jogo foi combinada antes. Por isso que no meu negócio, na franquia Cruze Creu, não tem repasse. É um outro modelo. É um modelo que você tem, inclusive, uma regra de transição. É o modelo mais íntegro, vamos falar assim, né? Porque perde esse broken e essa galera que fica ganhando dinheiro com compra e recompra de franquia, né? Sim. Compra, recompra, repassa. Deixa esse cara quebrar, aquilo nós vamos vender ele na frente de novo. E aí vai, como é o caso do café lá, que já passou na mão de 10. Sim. Eu acho que esse é um modelo... esse é o modelo ideal para um mercado que a gente tá aí e conhece que não tá dos melhores. Né? É isso aí, Riso. Ficamos por aqui. O programa foi bom de novo, hein? Gostei. O povo levanta a bola, a gente corta. Dá vários cortes o programa de hoje, hein, Luiz? Opa. O Luiz falou bastante nesse programa. Alguns, inclusive, proibidos, né? Alguns temos que cortar depois, na pós. Gente, até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.